Salve, quebrada! Pra quem não me conhece, meu nome é Evandro Farias. Venha conhecer minha vida aqui no Brasil, né? Pra quem falava minha vida de imigrante, gente, eu estou aqui, retornei ao Brasil, morava em Portugal. Então, você que tá chegando agora, eu voltei ao Brasil. E eu tô os primeiros dias ainda me adaptando, né? E falando pra vocês como é que tá aqui minha vida no Brasil, como não está. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar basicamente a minha rotina que eu fiz aqui. Tô na casa da minha mãe aqui na praia, né? Minha mãe mora na praia. O que foi que você tá reclamando aí? Gente, esse é o quarto da minha mãe aqui, ó. É uma suíte. Eu tô dormindo com ela. Eu acabei de tomar banho. E aqui na praia, tá tão calor. Essa diferença do clima, gente, é tão grande que o chuveiro tá desligado. Tô tomando banho com o chuveiro desligado. Na temperatura, tipo, ambiente. A água sai quente. Tô morrendo de calor. E aí eu vou voltar no vídeo anterior, né? No dia anterior, que na verdade foi ontem pra hoje. Eu tava editando um vídeo, gravando algumas coisinhas. Então, basicamente, o que a gente fez, eu e minha mãe? Ficamos assistindo Eita, que tá tudo apagado. Vou acender a luz de fora também. Olha os pernilongos aqui, ó. E aí, gente, eu acabei de tomar banho. Passar repelente. Porque senão eu sou todo mordido. Só assim eu não tô sendo atacado mais. E aí, se eu não passei no dedão do pé. Você acredita que me morderam no dedão do pé? O único lugar que não tinha, tipo, na mão. Se eu não passei desse lado da mão, eles foram lá e me picaram na mão. Então eu vou passar já que eu acabei de tomar banho, que aí eu fico tranquilo. Pronto. Antes de começar voltar o vlog, né? O que eu tava fazendo ontem, eu vou conversar bem sério aqui com vocês. Sobre a questão de Brasil e tudo mais. Eu até dei a pausa aqui na televisão. Gente, o que acontece? A questão de eu tomar a decisão de voltar pra aqui foi uma decisão única minha, exclusiva. Muita gente fica criticando e tentando falando, você vai se arrepender e que isso e aquilo, só que ninguém sabe exatamente o que eu estava sentindo, sabe? Então, pra deixar bem claro, eu não avisei nenhum amigo que eu estava vindo pra aqui. Perguntaram, como que você falou com seus amigos, se despediu? Até porque eu vivi mais de 3 anos fora. E aí falaram, mas você vai deixar sua vida, vai jogar tudo isso fora. Meu, tudo isso tem um custo. E só quem tá fora sabe realmente se você tá feliz lá ou não. Eu vou deixar de fazer minhas viagens pela Europa. Eu vou deixar coisas também que eu fiz por onde para conquistar, sabe? Então, tudo tem um preço. Mas muita gente fala, qual o seu futuro aí no Brasil? Qual era meu futuro lá, gente? A gente como imigrante, pelo menos em Portugal, trabalha e malemar consegue fazer alguma coisa. O que eu estava fazendo no momento era viajar. Se eu quisesse algo, um apartamento, uma casa, como as pessoas acham que é fácil, porque a sua amiga Zi tem. Gente, a Zi, ela deu dinheiro da casa à vista. Ela tinha dinheiro. Eu não tenho nada. Eu não tinha nada. Realmente nada. A mesma coisa de ser pobre aqui e ser pobre lá. A diferença é que a gente viaja às vezes e a gente consegue ter mais coisas mais fáceis. Algumas coisas, mas nem todas. Então, o que vale o preço? Não adianta só ter coisas. Às vezes ter carro, casa, e sem ter ali a sua família, tudo mais. Então, meu intuito de voltar aqui foi mesmo para me esparecer. Eu ainda não dei o decreto, falou, eu vou ficar aqui de vez no Brasil. Eu vou voltar para a Europa. Eu tô de férias, gente. Tem muita gente que eu falei assim, eu vou voltar, eu vou me adaptar, eu vou procurar um emprego, eu vou ver como vai ser. Eu vou colocar na balança, eu tô fazendo tudo isso pra saber se realmente eu quero ficar aqui ou se eu quero voltar pra lá, entendeu? Eu vim com a passagem de vinda, não comprei a volta ainda, pra ficar aqui uns 2, 3 meses, 4, 5, até 6 meses eu tenho direito à residência, gente. Ainda que eu tenho a residência, eu posso ficar 6 meses fora. Então, eu tô vendo nos comentários muita gente botando pressão. Que feio, o homem não tá trabalhando e não sei o que. Eu não vim pra chegar trabalhando já. Eu vim pra desacelerar. Eu já trabalhei um ano inteiro.
E eu tenho férias, sabe? Vocês também têm férias? Uma vez ao ano? Porque aí em Portugal as pessoas tiram às vezes até 3 férias no ano. Tira de uma semana, de 2 semanas. Eu tinha férias acumuladas do meu trabalho, que eu poderia vir aqui no Brasil e depois eu vou voltar e meu trabalho ainda estava lá. Só que eu avisei lá que eu não voltaria, que eu não sei se eu voltaria, porque eu estava muito na dúvida, que eu estava refletindo se eu quero, se eu não quero. A questão de eu chegar aqui e ser recepcionado, eu fui bem recepcionado em todos os lados. Então, as pessoas falam, no começo é festa, mas depois as pessoas viram as costas. Minha mãe sempre vai estar de portas abertas para eu viver e morar aqui com ela. Essa casa, gente, ela tem 2 quartos. E também tem a casa ali do lado, é ridícula. No caso, a minha sobrinha tá morando lá, ela vai ter neném. Não tem por que eu chegar e tirar ela dali daquela casa. Mas aqui, ó, tem outro quarto. Então, se eu quisesse morar aqui com a minha mãe, tá ok. Eu tenho amigos que já me chamaram pra morar junto. Eu tenho um amigo que tem um apartamento com 2 quartos. Eu posso morar com ele também. Tenho uma amiga que também mora praticamente sozinha. Posso morar lá, trabalhar lá. Então, existem vários lugares ali pra eu ir. Não tô sozinho. E em Portugal, gente, a vida é muito difícil. Só que, às vezes, nos vídeos, eu mostro estar feliz. Sempre eu gravo quando eu estou feliz. Então, eu não vou passar dificuldade pra vocês. Por mais que eu passava toda a realidade, eu nunca vou abrir um vídeo chorando e falando, eu quero voltar pra minha terra. Gente, eu decidi porque eu vi que não tava bem, entendeu? E se eu decidi jogar 3 anos da minha vida fora, eu fui lá, eu consegui, eu tive minha experiência, eu vivi fora, mas não é pra mim, entendeu? E não é pra todos. Às vezes as pessoas se frustram, os próprios brasileiros, porque você vai ver, você vai se arrepender e vai voltar. Talvez pra ele, a Europa é o lugar que ele consegue aguentar, engolir sapo e ficar lá, vivendo de aparência, e tá tudo certo, tá tudo bem. Ou talvez a pessoa realmente vence na vida e consegue um apartamento, constrói uma coisa. No caso, eu não consigo nada, não consegui nada lá, tipo, eu tava sozinho me aventurando. E aí falaram, mas você poderia ter ido para outro país, para Espanha, para outro lugar, porque aí no Brasil não é futuro. Não é futuro talvez para você, para mim talvez seja. Daí as pessoas perguntam, mas você tem profissão? Você não tem nem profissão, vai estudar, vai isso, vai aquilo. Gente, aqui no Brasil tem N trabalhos. E a maioria dos brasileiros que progridem na vida, eles não têm profissão. Trabalho é autônomo. Abre um comércio, abre alguma coisa. Minha mãe já teve comércio. Se eu falar pra ela, mãe, eu quero ficar aqui, a gente vai abrir um comércio, ela vai dar todo apoio, vai falar, vamos. E pronto, é isso, entendeu? As pessoas não entendem que tudo tem seu tempo. Agora, nesse mês de fevereiro, eu não vim aqui pra trabalhar. Não tô pra trabalhar, eu já tive meu tempo de trabalho. Mas seu dinheiro lá da Europa vai acabar, tá tudo bem. Eu tenho dinheiro do YouTube. As pessoas não sabem que a gente tem outra renda. Além do YouTube, eu tenho umas páginas, umas coisas que eu mexo aqui, que é tipo marketing digital. E eu ganho um dinheiro também da internet. Então eu não preciso só de trabalhar manualmente, tá lá se fudendo. As pessoas gostam de ver as outras se fudendo, é essa a palavra. Enquanto eu tava em Portugal lá, mostrando o meu dia a dia, falando, nossa, eu tô ferrado, hoje eu tive que fazer isso, isso e aquilo. As pessoas tá lá, isso. As pessoas nunca gostam de ver ninguém melhor. Se eu falar assim, eu não preciso trabalhar mais, tô ganhando dinheiro da internet, investir tudo. Agora eu tô rico. Vai muita gente me deixar de me seguir, porque vai falar que eu não sou mais batalhador, que eu não sou digno, que eu não sou trabalhador, porque eu sou vagabundo. Porque as pessoas não gostam de ver as outras pessoas vencerem na vida, sabe? Tá errado alguém ganhar dinheiro fazendo um trabalho que às vezes a pessoa não entende. Igual eu vou gravar um vídeo, eu ganho dinheiro por isso. E eu tô ganhando praticamente 10 euros por cada vídeo. Então imagina se eu publicar 10 vídeos por... 10 vídeos por dia não, mas se eu publicar um vídeo por dia, que são 30 vídeos, aí você faz 30 vezes 10. Quanto que dá em euro? E aí depois converte para real. Dá um bom dinheiro, não dá?
Então, eu falei uma base estimativa, não significa que eu estou ganhando 10 euros por cada vídeo, mas é basicamente isso, por cada visualização, depende do vídeo, entendeu? Pelo número de visualizações que tá tendo agora o canal. Então, eu consigo ali fazer alguma coisa, me virar. E aí muita gente gosta de se meter, somente se meter. E aí quando você fala alguma coisa que não é de acordo com aquela pessoa, eu vou deixar de te seguir. E aí eu falei sobre a política, pronto. De ontem pra hoje já foram mais de 20 pessoas saíram do canal. Eu não tenho muito o que fazer, gente. Eu vou comentar sobre isso no vídeo. E tipo, tá tudo bem, pode ir. Pra mim, eu vou ficar... Ai, meu Deus. Tudo bem que eu não vou ficar aqui falando sobre política todo dia no canal, porque isso se torna chato até eu. Se eu sigo alguém e a pessoa fica lá batendo na mesma tecla todo dia, eu vou falar, ai, que chato, e vou sair. Mas é isso. Se eu não tô satisfeito, eu pego e saio. Agora, uma pessoa que me acompanha há tempos não vai deixar de me seguir, porque eu falei uma vez ou outra sobre a política. Então, eu sei que as pessoas que saíram, tipo, não vale, não se importam. E eu não me importo também. Porque tem gente que voltou a assistir só pra ver, tipo, agora eu quero ver como que vai ser a vida dele. E depois que ele se ferrar e falar, chorar, falar que quer voltar pra Europa, que isso e que aquilo. E aí eu vou falar, eu avisei. Tipo, tem gente que fica nessa esperança, né? Assistindo minha vida como se fosse uma novela. Na hora que ele se fuder, a gente comemora. É tipo isso. Só que não é bem assim. Até porque se eu tiver no momento mal, vocês já sabem que eu nem gravo vídeo. Porque eu fiquei praticamente um mês sem gravar. E quando eu apareci, eu já tava, tipo, vindo pro Brasil. Então, na minha fraqueza, nos meus piores momentos, eu não vou ficar aqui me mostrando frágil, dando, sabe, gostinho para as pessoas. Eu vou correr atrás e quando eu voltar, ó, pronto, tô liberto. Então, é isso, gente. Se for procurar ver desgraça aqui, a única coisa que vocês vão ver às vezes é perrengue, uma coisa ou outra que acontece na vida, né? Eu sempre mostro, eu gosto de mostrar tudo. Pelo menos as partes boas e as partes ruins também. Mas assim, se eu tiver alguma coisa que afete muito, assim, meu pessoal, jamais eu vou ficar aqui expondo uma coisa que vai me atingir, que vai me magoar, sabe? Para as pessoas não ficarem também utilizando isso contra mim. Eu não sou besta. Mas então, a gente vai começar aí mostrando minha rotina do dia. Eu ontem, minha mãe, depois que eu gravei o vídeo, que eu terminei de gravar o vídeo, a gente sentou aqui na televisão, assistiu uma série que eu coloquei de dorama e a gente ficou assistindo aqui. Mas hoje eu tava mais fresco lá fora, mas aqui dentro tá um calor insuportável. E minha mãe foi pra igreja, eu tô aguardando ela chegar. E aí, eu vou mostrar na parte da tarde. Enquanto eu tava aqui com ela, na verdade, ontem cedo, quando eu acordei, eu tô abrindo a porta aqui. Cadê essa gata louca? Fica tudo... Tô abrindo a porta aqui, porque agora não entra mais bicho. Pra ver se entra um pouco de ar, porque tá muito quente. E aí, gente, eu coloco um lençol assim, pra não ficar grudando no sofá. Porque imagina, o sofá é assim de pelo, a gente fica grudando. Então, acompanha aí ontem, cedo, assim que eu terminei de editar o vídeo, as coisas que eu gravei ontem, ao decorrer do dia até agora, quando eu estou gravando. Eu tô ouvindo o barulho do mar, olha a impressão minha. Amarelava o chão, gente. Daí eu tô aqui de manhã, tá amanhecendo. Tava editando o vídeo e acordado, e a gata fugiu. Ainda tava noite. Agora não sei onde essa gata se enfia, a lua. Ela foge. Aí eu tava olhando aqui, que minha mãe tava falando que os muros, né, tá feio. E aí eu falei pra ela, não onde tem um AVAP, que eu limpo, né, essas paredes assim. Eu trabalhei lá em Portugal com a AVAP, né?
Eu tinha visto um vídeo de um cara limpando os telhados. E os telhados aqui tá tudo sujo. E a casa também, né? Desde quando minha mãe comprou, ela tava limpinha. Tem que pintar a casa. Aproveitar que eu tô esses dias aqui. Falar pra ela, compra uma tinta aí, vamos pintar a casa. Ou limpar a cavap, né? Que aí ela não precisa pagar ninguém. Mas esse telhado aqui, ó, tem que subir em cima pra limpar. Cavap, assim, ó. Eu não sei se eu consigo subir em cima desse telhado, não. Eu tô ouvindo aqui o barulho, eu tô tentando saber se esse barulho é o mar. Que aqui minha mãe mora, tipo, 700 metros da praia. A praia é lá longeão. Mas não é possível que dá pra ouvir o barulho do mar daqui. Falando aqui, perdi 12 seguidores já. Só porque eu falei que eu sou fora Lula. A minha mãe falou que política e religião não se deve falar. Eu acho que deve sim. Porque eu não vou deixar de seguir alguém porque ela é da esquerda. Agora se ela me deixa de me seguir porque eu sou da direita, algum problema mental ela tem. Porque ela é alienada, ela é caberesteira, só pode ser do lado dela, senão se for contra, então a pessoa tem problema, gente. Então eu não ligo. Se quiser deixar de seguir, pode seguir. É uma limpeza que faz aqui nesse lugar, porque essas pessoas que fazem isso, não é todos, tá? Não tô generalizando. São pessoas que não querem o meu bem, que estão aqui só pra... Porque eu falei uma coisa que ela não concorda, ela já tá saindo fora, correndo. Então vai com Deus. Pode ir mais, gente. Mais 20, 30, 40, 50, se for assim. Se não for de acordo, entendeu? Se você não concorda porque eu seja da opinião diferente da sua, e você vai deixar de me seguir por causa disso, beijo, vai lá com Deus também. E é assim que a gente vai, ó, limpando as coisas ruins. Ó, hoje a comida, gente. Que é isso, mãe? Que é isso aqui? É polenta. É polenta? Faz tempo que eu não como isso, gente. Eu não sei o que é isso mais. Delícia. O que mais tem? Peguei bastante polenta. Você me falou pra ir no mercado com a senhora de a pé, pra mostrar pro povo que o povo quer que eu grave a praia. A Rebeca foi pra praia. Ó, o pão tá quentinho, gente. Abre. Quentinho, bonito. Bonito. Se tiver cascudo não é bonito. Eu gosto de pão branco. Eu gosto desse aqui, ó. Tá cascudo. Deve fazer maior sujeira. Ó, faz maior sujeira, tá vendo? Eu não gosto desse pão. Mas tá quentinho, ó. É, faz sujeira. Eu gosto do pão mais branquinho. O que você comprou? Passatempo, traquinas é meio a meio? É meio a meio de morango. Não é passatempo, eu acho que é ruim. Quanto que custa cada um? Sei lá. No mercadinho então ainda deve ser caríssimo. 3,49, 3,50. Eu ainda peguei 4 paçoquitas. Lá eu como paçoca. Hã? Lá eu como paçoca. Mas tem em Portugal é paçoca. O povo tudo oferece paçoca. Nos lugares brasileiros tudo dá paçoca. Eu não como bolacha. Eu comprei ovos, ó, novos. R$10, quantos ovos? Uma dúzia. Tá caro ou barato, gente? Um ovo, R$1 cada ovo. R$1. 90 cêntimos. 90 centavos. Que gato doido, sai correndo. É a lua.
Doida. Então, gente, aqui na esquina, ó, já é a principal. E aí tem comércio por todo lado. E ali sempre tem carro passando, sempre tem gente. Minha mãe vai tirar o carro pra ir pra igreja. E eu não fui pra praia, gente. Porque não dá pra ir sozinho aqui na praia, como em Portugal. Que eu vou deixar minhas coisas lá na areia e vou entrar na água sozinho. Então eu não quis ir lá só passear na orla da praia, sozinho. Olha lá os tantos de carro passando. Eu não ligo tanto pra praia, gente. Então, por exemplo, agora é um bom horário pra ir lá fazer uma caminhada, porque já tá mais... Agora já tá mais fresquinho, deve estar uns 25 graus, só que não, deve estar uns 27. Sei lá, a sensação tá... Hoje já tá mais fresquinho, não tá igual aos outros dias. Mas eu gosto de ir na praia nesse horário. Agora a praia pra mim é pra quando tá cheio de amigo, pra ir brincar, tudo. E eu ficar na beira da praia, não, só se for pra fazer caminhada, assim, filmar. Mas eu nem quis ir pro meio da muvuca, né, porque é carnaval. E é muita gente na praia, muito barulho, muita bagunça e tipo, eu tô tranquilo. Então eu fiquei aqui me refugiando me escondendo do sol, eu nem queimei, ó. Minha mãe tá tirando o carro. Vai, mulher. A gata da minha sobrinha é a preta. Ela vai atormentar a lua lá, ó. Elas brigam e saem correndo. A lua já vai correr. Vem, lua. Vem, Lua, vem. Doida. Ela gosta de fazer isso aqui no meio da fila. Doida. Bom, aí basicamente o que fizemos foi isso. Almoçamos, que eu levantei já era 1h da tarde, ô vida boa. E foi isso. Eu nem saí pra rua até agora. Do tempo que eu tô aqui na casa da minha mãe, eu só saí uma vez à noite, que eu fui lá pro centro, pra perto dos bloquinhos. Eu não gravei nada e eu fui à praia depois de manhã, voltando desse dia que eu saí. E eu não gravei nada porque eu não tava no espírito de gravar aquele dia. E só isso. Fora isso, gente, eu dentro de casa, eu não gasto um tostão. A única coisa que eu tenho de vício é o cigarro, que eu trouxe cigarro da minha irmã e eu comprei aqui quando eu cheguei no dia seguinte. E depois eu não comprei mais. Já tá acabando, hoje eu vou ter que sair na rua pra comprar cigarro. Tô esperando minha mãe chegar. E aí, gente, eu só gasto com comida. Eu não tô gastando nada, porque não tô comendo, não tô, tipo, saindo nem nada pra gastar dinheiro assim. Tô economizando ao máximo aqui também no Brasil, porque eu não tô besta, né? De sair gastando assim à torta e à direita, porque depois realmente eu vou me ferrar. E aí as pessoas já estão mandando eu trabalhar como se elas mandassem na minha vida. Vai trabalhar, nem minha mãe pediu pra eu trabalhar ainda, a gente ainda tá se curtindo. Tem uma semana só que eu tô aqui na casa da minha mãe. Hoje completa uma semana que eu estou aqui. Hoje não, amanhã, quinta-feira. E eu tô pensando em ir no sábado pra São Paulo, pra casa da minha irmã. Sábado de manhã. Eu tô vendo se eu vou pra lá, se eu não vou. O que eu vou fazer ainda. Mas deixa minha mãe chegar aqui pra gente conversar direito. Ela não tá muito a favor dessa ideia não, que eu vou pra lá, porque ela quer me curtir ainda mais. E pela minha mãe, gente, a gente fica aqui. Lógico que eu vou ter que trabalhar, mas pela minha mãe eu moro aqui e fico aqui. Só que eu não sei ainda, eu tô colocando na balança essas questões aí, tipo temperatura. Eu não gosto de muito calor como tá aqui. Isso é uma coisa que a gente pode se adaptando. Mas eu não sou uma pessoa que gosta de praia. Então, pra mim, se eu for viver aqui, eu acho que eu vou procurar me estabelecer em São Paulo, lá na capital, não aqui. Porque eu não sei se eu consigo arrumar um trabalho aqui na praia, como que é. Questão de profissão, gente, eu sou vendedor. Já trabalhei em shopping. Eu posso arrumar emprego assim, ó, muito fácil. Se eu pegar meu currículo e mandar
online mesmo, eu não preciso ir fisicamente levar o currículo, porque hoje em dia as pessoas falaram, se você for procurar emprego, mostra pra gente como é que é. Gente, quase a gente não sai mais de casa para procurar emprego. Raramente a gente vai num lugar e deixa um currículo e eles aceitam, por conta da política lá de privacidade e tudo. Então, a maioria dos trabalhos agora, a gente coloca online, se cadastra online no site do emprego e manda o currículo e eles chamam para entrevista. Então, eu posso me candidatar em loja, eu posso me candidatar em telemarketing, que é a coisa que eu mais trabalhei na vida, né? Então, é muito fácil de eu arrumar um trabalho, porque telemarketing não falta vaga, gente. Se eu mandar currículo ou eu for nos lugares que contratam, que existem empresas que elas fazem praticamente processos seletivos diariamente. Dependendo do lugar, eu vou lá, eles já marcam e falam, olha, tem entrevista agora. Eu vou lá no prédio, faço a entrevista, pronto, já praticamente entrega a documentação, na outra semana tá trabalhando. Tipo, é muito fácil assim. E é fácil mesmo. Eu falo, se eu procurar, eu acho. Eu não sei as questões das lojas, como é que tá no shopping. Até porque eu nem fui ainda, não entrei em nenhum shopping em São Paulo ainda pra ver como é que tá o movimento. Se realmente as lojas estão precisando. Mas assim, na questão de telemarketing, eu sei que não tem falta. Ainda mais agora que eu trabalhei com telefonia lá em Portugal e eu acrescentar isso no currículo. Eu posso trabalhar aqui na TIM, na Claro, eu posso ir na loja física e falar, olha, eu trabalhando com telefonia e tudo mais, venho de fora. Isso já conta, então é muito mais fácil. E eu gosto de trabalhos que é com vendas, por exemplo, eu já vendi cartão de crédito. Trabalhei no shopping com cartão de crédito. Esses trabalhos de venda, além do salário mínimo, a gente pode ganhar comissões. E o nosso salário ele não fica estagnado ali no salário mínimo, a gente ganha sempre mais. Então, a maioria dos trabalhos que eu procuro é trabalhos que eu consiga ter um salário a mais, pelo menos uma comissão extra, uma coisa ou outra. Então, é bom. Muita gente acha que, tipo, nossa, mas isso não é uma profissão. Não é pra todos, gente. Eu duvido você pegar um produto e tentar vender pra alguém. Eu duvido você pegar uma câmera e falar que vai virar youtuber e começar a aprender aqui as pessoas e ter essa desenvoltura que eu tenho pra falar. Às vezes eu falo um monte de besteira, né? Mas eu duvido que você tenha essa disposição de pegar, de gravar, de editar. Então muita gente aponta o dedo para as coisas dos outros como se fosse fácil, mas a pessoa nunca pegou na mão para tentar fazer. Porque falar é fácil, eu quero ver você fazer o que a outra pessoa tá fazendo, entendeu? Então, trabalhar com vendas não é fácil, trabalhar com público não é fácil. O meu primeiro trabalho na vida foi no McDonald's. Eu trabalhei como atendente no McDonald's, né? E lá eu já tava subindo de cargo, fiz prova para ser gerente. Eu até tinha a possibilidade. Só que quando eu entrei eu era menor de idade, eu tinha 17 anos. E 17 não, eu tinha 16, foi o meu primeiro registro em carteira. E eu fui sair quando eu completei 18, porque eles iam aumentar a carga horária. E eu tava vendo que não ia pra frente. Eu meio que discuti com uma gerente da loja, porque eu não achava certo o que ela tava fazendo. E eu fui linguarudo demais, sabe? Porque às vezes no trabalho a gente tem que ser submisso, gente. Ficar quieto, mesmo que as coisas erradas aconteçam na nossa frente, a gente tem que ficar quieto, ver as coisas erradas e concordar. Pra gente não ultrapassar ali o limite, sabe? Mas eu sou uma pessoa muito honesta e certa. E discuti, falei coisas a mais do que não deveria pra gerente. Sobre as coisas erradas que estavam acontecendo. E aí, nessa discussão, meio que eu tirei a autoridade dela. Todos os funcionários concordaram comigo. Isso foi numa reunião que tinha mais de 50 pessoas, todo mundo lá na sala. E a gerente foi falar que ia fazer isso, fazer aquilo. E eu debati com ela na frente de todos. Todo mundo bateu palmas para mim.
Então imagina, essa gerente era gerente da loja, era gerente da porra toda. Ela comandava todos os outros gerentes. E aí quando eu fiz a prova pra gerente, eu passei na pontuação da prova. E ela foi lá e aprovou uma outra pessoa que era mais nova do que eu na altura. Foi o limite ali pra mim, sabe? Tudo isso porque eu tirei a autoridade dela e falei demais, né? Então, às vezes eu não subi de cargo ainda nos lugares porque eu acabo falando demais as coisas. Mas eu sempre trabalho bem, né? Então agora onde eu tava como telemarketing, lá vai abrir plano de carreiras, a empresa tá crescendo. Eles não queriam que eu saísse exatamente por isso, porque eles falaram, você tem... que eu tenho um jeito pra comandar uma equipe, pra ser um supervisor, um superior e tudo mais. E por que eu tava assim e tal. Só que chega uma hora, gente, que a gente quer, tipo, eu entendo que é um plano de carreira pra me subir de cargo, tudo. Só que se eu não tô bem, eu não tô feliz no lugar, não tem por que eu ficar ali, sabe? Empurrando com a barriga uma coisa que não é verdadeira e não é sincera. Não adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo e a gente não ser feliz. E é isso, é sobre isso, entendeu? Então a minha volta ao Brasil, sim, eu sou feliz quando eu tô viajando. Quando eu tinha meus amigos em Portugal, eu vou sentir muita falta de tudo isso. Eu sei que vai ali ter muitas coisas. Por exemplo, eu não vou me dar certo morar com a minha mãe. Depois de velho, depois de 32 anos. Minha mãe vai querer mandar em mim, eu não vou aceitar. Mas eu vou fazer o quê? Eu tô dentro da casa dela, né? Então, é assim, gente. E se eu quiser mandar na minha própria vida, eu pego minhas coisas, eu vou pra minha casa, eu vou construir minha vida. E é assim as coisas. Então, eu tô tranquilo. Eu estou tranquilo, eu só estou me espairecendo na mente, vendo realmente se eu quero ficar aqui, se eu não quero. Eu vou ver se eu procuro um trabalho também, mas não agora, eu já falei que não agora. Tudo tem seu tempo, então as pessoas já querem impressionar e que eu faça coisas que não estão nos meus planos, só por eu fazer, para criar um conteúdo. Eu vou lá trabalhar. Não é bem assim as coisas, gente. E vocês já ouviram falar de ano sabático? Eu conheço uma menina aí que ela mora em Portugal. E ela saiu de Portugal e foi para Amsterdã. Ela tem um trabalho que ela fica lá 6 meses. E depois ela junta tanto dinheiro que ela fica 6 meses em Portugal sem trabalhar, se ela quiser. E ela fica sem trabalhar, só passeando. Porque o dinheiro que ela ganha em Portugal ela não consegue fazer isso. Só que o dinheiro que ela ganha em Amsterdã ela consegue. Então, eu vou continuar assim, estudando inglês. Ainda não falei com a professora aqui. Mas eu quero sim. A diferença de estar aqui no Brasil é que a gente sobrevive, só que a gente não consegue fazer uma viagem internacional ganhando salário mínimo. Lá nos Estados Unidos, eu ia falar. Lá em Portugal a gente já consegue. E isso talvez me coloque ali na balança. E aí, é isso que eu quero viver na Europa mesmo, eu não quero. Mas sim, se eu for pra lá de volta, eu vou fazer um plano que eu consiga vir sempre ao Brasil, pelo menos uma vez ao ano, e não vou deixar de vir mais no Brasil, porque eu não quero perder esse contato, esse amor, esse carinho que eu tenho com a minha família. E tipo, era isso que tava me deixando triste, porque eu ficava mês, às vezes quase mês, sem falar com a minha mãe, tipo, mais de 2 semanas, 3 semanas, e isso tava me deixando, tipo, muito mal mesmo. De eu não ter contato com meus amigos. Eu sei que a gente chegou aqui, sentou, olhou um pra cara do outro e tá tudo bem, tá tudo certo, a gente se ama do mesmo jeito. Só que eu não quero perder esse vínculo, eu não quero ficar sozinho, eu não quero ser uma pessoa fria. E era isso que estava acontecendo comigo, eu estava se perdendo de mim mesmo. Então se for pra me voltar pra Europa, eu quero voltar cheio de sonhos e o menino como eu fui, com os objetivos certos pra se fazer, sabe? Então não adianta eu pegar e ficar aqui, tipo, empurrando com a barriga também. E se eu não estiver feliz aqui, gente, eu vou falar, eu não estou feliz aqui, eu não vou ficar chorando e falando mal de Brasil, falando mal de Portugal, eu vou falar a realidade. E a realidade hoje do Portugal, de um imigrante sozinho em Portugal, é uma vida que a pessoa só se alimenta, se quiser comer bem,
Pra fazer uma viagem ou outra ali tem que guardar muito, tem que colocar na balança o que a pessoa quer fazer, o que ela não quer. Uma pessoa sozinha, ela não consegue fazer uma casa, comprar uma casa igual, mesmo com financiamento jovem, se a pessoa não tiver ali um trabalho que seja efetivo, ela não consegue. Então, as pessoas ficam vendo minha vida e tentando opinar e criticar e apontar e dar sugestões sem nem saber as regras. Tipo, por exemplo, você pode ir lá e financiar um apartamento em Portugal. Sim, se eu tiver um contrato efetivo, se eu tiver sei lá quanto de renda, se eu tiver muitas coisas que eu não tinha como. Então, não é assim fácil. E aí, e se eu quiser viajar, ao invés de fazer isso? Mas você tem que dar prioridade no seu futuro, você tem que dar isso, você tem que fazer aquilo. É muita informação de muito você. E foi isso que me deixou um pouco irritado. E eu falei, foda-se, eu vou jogar, faço do jeito que eu quiser. E pronto. E não é por vocês comentarem que vai mudar a minha vida, né, gente? Não tô falando que seja ruim comentar. Mas assim, não é sobre comentários do YouTube. É sobre pessoas que estão à nossa volta que ficam tentando controlar a nossa vida. Mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E aí você fica ouvindo de um lado, ouvindo de outro. E fica pensando, pô, pera lá, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí você fica ouvindo opinião de um, opinião de outro. Gente, não dá nada certo disso. Porque a gente tenta agradar a todos e a gente não se agrada. Porque as pessoas estão traçando o que elas querem que você faça pra viver. Então, por exemplo, se minha mãe pegar e falar assim, não, eu não quero que você vá pra lá, e eu quiser ir pra lá, eu não vou ficar aqui forçado. Porque aqui eu não vou estar bem, entendeu? Então, é assim que eu penso. Então agora eu vou planejar tudo certinho. Igual eu fui pra lá pra Portugal, eu vou planejar, vou colocar na balança, vou ver. Eu acho que melhor ficar, eu acho que não é melhor. Acho que minha mãe chegou, eu vou abrir o portão. Tem que prender os cachorros. Tranquei os cachorros pra minha mãe entrar. Vai. O que é? Ué, não consegue entrar no carro? O que é essa véia? A perna. Quando eu falo que ela tá velha, vocês falam que eu tô queimado. Daí é o marido da minha sobrinha. Eles acabaram de chegar também. Eu vou aguardar o carro. Deixei mudo. Não, mas cadê a Record? Não tá aí. A Record. O que é que você tava falando que ganhou? Muda? Cadê a muda? Muda de orquídea. A muda que ela ganhou, gente. Eu acabei de tomar banho. Tá muito calor. Chegou da igreja passando mal, O que você tem? Não sei, acho que ela é meningite. Acho que ela tá com um embrulho no estômago. É fome isso. Então, como eu tava falando, esse foi o vídeo de hoje. Deu pra conversar mais, pra vocês entenderem um pouco do meu lado. E quem não entende, sinto muito, não tenho o que fazer. Mas é isso. Deixa muito like. Você que gostou, se inscreve no canal. Vai acompanhar aí. É passo a passo do que eu vou fazer da minha vida. Eu vou mostrar. E entra no meu Instagram, Quebrada na Europa 1, que lá eu coloco tudo em tempo real. E eu ainda não vou mudar o nome do canal, porque muita gente tá falando, mas você voltou do Brasil, eu não sei o que. Porque eu não sei se eu vou voltar de novo pra Europa. Então por que eu vou mudar o nome do canal? E eu acho que Quebrada é uma coisa forte, é uma coisa que fez marca. Então não tem intuito de eu mudar o nome do canal, a não ser se for meu nome mesmo. Agora ela vai assistir a novela dela aqui. E eu vou pra rua. Beijinhos. Eu fui. Até amanhã. No horário de meio-dia aqui, no horário do Brasil. 3 horas da tarde em Portugal, tá bom? Eu fui.